Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Vamos colocar em pé. A gente vai estar fazendo essa primeira oração dessa noite, amém? Para glorificar esse Deus que antes de nós estarmos aqui, Ele já chegou primeiro, amém? Querido Deus, nesta noite, Pai querido, eu quero te agradecer por a Tua presença neste lugar. Quero te agradecer, Senhor, pela graça, pela misericórdia, Pai, de trazer os Teus filhos neste lugar, por ter estado conosco durante toda a semana, Pai, pelos livramentos que nós vimos, pelos livramentos que nós não vimos, Pai. E nessa noite, Pai, queremos Te dar graça, porque saímos de nossos lares para adorar o grande Eu Sou. Saímos de nossa casa, Senhor, para dizer que Tu és bem-vindo aqui. Toma o Teu lugar no meu coração e no coração de cada um que adentrou essa porta, Pai. Aquele que porventura estiver vindo pelo caminho, que o Senhor traga em paz, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 22. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham aí, eu quero dizer que eu tive uma semana abençoada. Tudo aquilo que eu tenho orado, que eu tenho pedido para a igreja me ajudar em oração, o Senhor veio com a resposta essa semana. E eu só tenho motivo de agradecer ao Senhor, não somente por Ele ter atendido a oração, mas principalmente por ter me mantido na presença dEle, que isso é o mais difícil. Então vamos estar lendo em nome de Jesus. Portanto, cheguemo-nos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com águas puras. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemo-nos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazer o bem. Glória a Deus. Levanta suas mãos assim, lá em cima, quem pode. Encha o seu pulmão de ar, né? E diga assim: eu sirvo um Deus tão grande que só para começar a falar da grandeza dele, um nome só não é o suficiente. Por esta razão, eu falo e tenho fôlego de vida que Ele me deu, e por isso eu sou grata. Amém? Você que veio aqui adorar o Senhor, você veio para adorar Ele, amém? Existem dois motivos principais para eu e você estar aqui hoje. O primeiro, que previsão é coisa de homem, mas provisão é coisa de Deus. Glória a Deus. E a segunda coisa é que a terra não rege o céu, mas o céu, ele rege a terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pega suas mãos em adoração ao Senhor Jesus. O seu culto começou lá na sua casa, eu creio. Pastora, o meu não, então feche os teus olhos, fala para Ele: Senhor, eu estou aqui, Deus, para te adorar, Senhor Jesus, para buscar a Tua presença, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, e age em nós, Deus. Habita em meio aos louvores, Pai. Habita em meio à nossa adoração, Senhor Jesus. Declare para Ele que você veio para adorar, pastor. Aleluia, Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare que você veio. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
adora. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, Senhor, nós nunca saberemos, Pai. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Adore a Ele com todo o seu coração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, Nós viemos, Senhor Jesus, para declarar que o Senhor é o nosso Deus. és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias. Que as palmas adorem o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome desse Deus. Que quando o inimigo vem, aleluias, por um caminho, o Senhor faz ele sair por 7 caminhos. Amém? A igreja do Senhor tem um Deus forte, então não tem por que temer. Amém? Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, e é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar
você desse vento. Que a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi em sacrifício separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair na guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. No Egito, trouxe as pragas, humilhou o final de Faraó, exaltou a Israel, me fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, não há como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é o verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Oh, aleluia. Vale a pena te adorar, Senhor, não pelo que tu faz, mas pelo que tu és. Oh, louvado é o teu nome. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive no momento, e todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai
Deus, exalte o nome do Senhor. Aleluias. Morto canta, morto prega, morto ora. Então nós estamos vivos, sabe por quê? Porque quem levanta nós do chão é o Senhor. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele, amém? Aleluia, tem vivo aí? Nós estamos no mês do versículo: desperta, tu que dormes. Existe um povo que está dormindo, Paulo. A igreja não é como antigamente. O Alain, a Bruna vai lembrar que as pessoas amavam estar na presença do Senhor. As pessoas iam na igreja, Paulo, para sentir Deus. Eu lembro que quando eu comecei a ir na igreja lá na Salvador Varal, o Alain já estava lá. Eu ia para a igreja, eu queria fechar os meus olhos, adorar a Ele, e eu me sentia tão pequenininha, mas um Deus tão grande. E ali era como se eu visse Deus e sentisse, conversasse com Ele, adorasse a Ele, esquecia de todo o resto. Às vezes eu falo, Senhor, que esse amor venha voltar no meu coração, porque se você abre os olhos, pessoas são desapercebidas. Aqui não, mas está com o celular na mão, está olhando a roupa da outra, vou ver a roupa que ela veio hoje, o cabelo dela, ela fez a unha essa semana. Ei, vem aqui para buscar a presença do Senhor Jesus. Fala para Ele reacender a chama no seu coração, para que aquele primeiro amor, aquele fogo, venha arder novamente em nossas vidas. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Deus, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, sim, Deus. Eu fico feliz por um lado, porque Jesus está voltando, mas eu fico triste por ver que muitos estão perecendo, muitos estão dormindo. Por isso que a palavra é: desperta, tu que dormes. Você que vai ver esta live, está dormindo, desperta, porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue dele. Aleluia, que nós possamos estar com o nosso azeite cheio, com as lamparinas acesas. Aleluia, Deus. Vai sentindo a presença do Senhor aí. Ouço um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende, ó Deus. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende, Pai. Reacende a chama em mim. Oh, aleluia, Deus, Tu és santo, Senhor. Tu és soberano, Senhor Jesus. Tu és digno, ó Deus, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Ouço um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada.
pode soprar o vento. Outra vez, acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Oh, aleluia, Deus. Reacende a chama em nossos corações, Senhor Jesus. Não deixe o amor do Senhor Jesus se apagar em sua vida, em seu coração. Gostaria de chamar o pastor Rodrigo, que vai estar apresentando o pregador da noite. Amém? Pode se sentar, igreja. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Queria chamar aqui o missionário Alain, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor nessa noite. Um grande amigo, já de longas datas, onde nós começamos ali a buscar o Senhor no monte, onde eu comecei a conhecer e a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pastor, hoje casado, com a Bruna, com a glória de Deus, e eu creio que Deus tem uma mensagem através do servo dele. A Bíblia diz que bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e ele veio aqui, juntamente com a sua esposa, em nome do Senhor Jesus, para trazer uma palavra direcionada para a sua casa e para a sua família. Estende as suas mãos para cá, ore pela vida do pastor Alain, apresente ele em oração, agradece a Deus pela vida dele nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela vida do seu filho que aqui está. Usa ele, Senhor Jesus, segundo o desejo do seu coração. Aquilo que o Senhor tem para aqui ministrar sobre esta igreja, a trazer algo sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, a tua graça, o teu poder, que venha ser sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus. Que a partir do momento ele pegar este microfone
Não vai ser ele, vai ser a voz do Senhor a entoar nesta casa de oração, a profetizar e a trazer as boas novas do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua graça, nós te pedimos o teu poder, e que ele venha ser a voz profética nesta noite, sobre cada coração que aqui está, sedento pela sua palavra, Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus, louvado seja o Senhor. Uma boa noite, meus irmãos, a paz esteja com todos, amém. Agradecer ao pastor Rodrigo, a pastora Águeda, por mais essa oportunidade, amém, de estar ministrando mais uma vez aqui na casa do Leão Church em Caçapava. Maravilhosa igreja, pastor Rodrigo, vocês todos estão de parabéns, a igreja está muito linda mesmo, louvado seja o nome do Senhor. E como o vosso pastor falou, nós nos conhecemos aí há mais de 20 anos, há 20 anos, né? E o pastor Rodrigo e a pastora Águeda são um casal abençoado, amém, irmãos? Homens de Deus que o Senhor tem escolhido e colocado para pastorear essa igreja, amém? Eu louvo a Deus pela vida deles, fico muito grato pelo convite, aleluia. Mas como nós sabemos, nós estamos lendo a carta aos Efésios, né, onde fala sobre o despertamento. Desperta tu que dormes, porque o Cristo, Jesus, te esclarecerá. E a carta aos Efésios, irmãos, na sua casa, num tempo oportuno, na sua casa, leia, medite sobre a carta aos Efésios. Eu estou na célula, nós estamos estudando a carta aos Efésios. É uma carta na sua, teologicamente, muito poderosa. Porque a Bíblia, irmãos, você não pode simplesmente ler ela assim, lendo. Você tem que meditar na palavra de Deus. Meditar em cada versículo, porque Romanos 1 ao 6 é muita coisa que tem ali. É muita carga de poder. É o poder de Deus. É Deus, é a Bíblia falando sobre o Filho de Deus, a manifestação do seu Espírito, aquilo que aconteceu conosco, sobre sermos vivificados, sobre sermos uma nova criatura. Está tudo ali. Então, quando você passa o olho, você lê uma coisa. Quando você lê, você medita nos versículos, é outra coisa. E eu vou estar lendo uma palavra aqui em Gênesis, depois linkando com Efésios, que nós estamos estudando esse mês. Amém, queridos? Você pode abrir em Gênesis capítulo 3. Amém? Gênesis capítulo 3. Aleluia. Deus vai falar contigo essa noite, meu irmão. Vai falar comigo, conosco. Que a palavra dele é viva. Amém, queridos? Amém, irmãos? Gênesis 3 tem como subtítulo a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente, que era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, e disse a mulher à serpente: dos frutos da árvore dos jardins comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocar nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e dele também o seu marido, e ele comeu junto com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram
folhas de figueira e fizeram para ti as aventais. Até aqui, amém, queridos? Podem vos assentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse versículo, ele retrata, como nós todos o conhecemos bem, a queda do homem. A queda do homem foi aqui. Foi nesse versículo. Tudo começa aqui. A decadência do homem. A decadência, a natureza, alguns teólogos dizem, a natureza adâmica. A natureza, de Adão. Porque Adão caiu. E com Adão todos nós caímos. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que através de Cristo nós revivemos, amém? Louvado seja o Senhor, nós revivemos em Cristo. Mas aqui eu acho muito interessante essa palavra, porque Adão era perfeito no seu ser. Adão não tinha pecado. Adão tinha uma comunhão plena com Deus. Adão dominava sobre tudo. Adão era um ser perfeito que via Deus. No virar do dia conversava com Deus assim como eu converso com você. Adão não tinha pecado. A natureza de Adão não era uma natureza pecaminosa. Adão tinha tudo e ainda mais um pouco. Adão dominava sobre tudo. Imagina aquela pessoa que tem a sua casa, tem o seu jardim, e se gloria no jardim, que maravilha, para quem gosta de plantas. Adão tinha o jardim todo para ele, irmão. Adão tinha exatamente tudo, porque ele não nasceu do pecado. Ele nasceu diretamente ali de Deus. Ele era um ser perfeito, perfeito no seu corpo, perfeito na sua alma, perfeito no seu espírito. Adão era 100 vezes mais evoluído que nós. Mas num determinado momento, Adão deseja não fazer a vontade de Deus. Mesmo com todos todas essas coisas que eu acabei de falar, todas essas características que eu acabei de pronunciar aqui para os irmãos, mesmo assim Adão decide não fazer a vontade de Deus. Porque Deus, irmão, mesmo os anjos do céu, Ele colocou aquilo que é mais poderoso em nós. Deus colocou o poder da decisão. Deus não fez um fantoche para que Ele possa marionetar, não. Deus, ele colocou nos anjos do céu todos o poder da decisão. Então ele era perfeito, mas ele tinha esse poder da decisão. Então ele decide não fazer a vontade de Deus. Por que, pastor, ele decidiu não fazer a vontade de Deus? Talvez por uma curiosidade. Só que será que Adão não mede as consequências que isso viria para si? Porque uma vez eu questionei a Deus, pastor Rodrigo, falei, meu Deus, mas tudo aconteceu, a terra foi amaldiçoada por causa de um homem. Poxa, o Senhor não poderia ter castigado simplesmente Adão e continuado a vida que segue no paraíso? Mas depois eu lendo um livro, achei muito interessante. A questão é simplesmente a questão. A questão era a morte, se você tocar, você vai morrer. Deus falou que ele iria morrer. Então não é se você tocar, você vai ficar doente. Olha, se você colocar a mão, vai acontecer algo com a sua esposa. Não, tu vai morrer. E a mesma coisa Deus fala para nós hoje. Dependendo aquilo que você coloca a sua mão, isso gera morte. Deus está avisando.
Olha, onde você coloca a sua mão, dependendo, se você coloca a tua mão onde eu falei para não colocar, isso gera o quê? Morte. Então a questão de Adão ter sido expulso do paraíso é simplesmente por causa de uma questão. Se tu colocar a mão, tu morre. Mas ele preferiu acreditar na serpente. Ele preferiu acreditar no inimigo. E por que ele preferiu acreditar no inimigo, pastor? Porque é gostoso acreditar naquilo que me convém. É gostoso acreditar naquilo que eu quero ouvir. Quando eu falei na igreja, se eu falar, se eu tiver o A e o B, e você não quer ouvir o A e quer ouvir o B, eu posso falar 1000 vezes A, você não está nem aí. Eu vou falar uma vez o B, você, opa, porque você quer ouvir. Eu posso conjecturar, sabe, Adão e Eva ali. A Bíblia não relata, mas os dias passando, olhando para aquela árvore, né? Puxa vida, o que acontece se a gente comer dessa árvore? A questão é que ele não mediu a consequência. Qual a pior consequência aqui? A morte. Que tipo de morte? Morte espiritual. Ele conversava com Deus na viração do dia, não ia ter mais isso. Será que ele não mediu essa consequência? Eu acredito que ele mediu, sim. Eu não acredito que aqui foi algo aleatório. Deus já começou a falar comigo aqui, irmão. Ó, sinta a presença de Deus falando comigo aqui. Para acontecer da serpente, o inimigo entrar na serpente e tudo isso que a gente leu aqui, não foi assim, irmão. O inimigo já estava vendo faz tempo. A Bíblia não relata se ele morava no paraíso, se ele estava no paraíso todo dia. Não, a Bíblia não relata. Mas para o inimigo preparar essa emboscada para Adão e Eva já estavam olhando essa árvore faz tempo. O desejo ali já estava aguçando faz tempo de ser como Deus. Não sei se a vida estava monótona lá naquele jardim. Puxa vida, hein? De todo o conhecimento, sabe? Eu acredito que eles estavam olhando para aquilo que Deus não queria já faz tempo. E por isso que o inimigo armou essa emboscada. Isso aí acontece conosco também, pode acontecer conosco. O inimigo, ele vai preparando ali o caminho, porque a Bíblia fala que ele nos conhece. E a Bíblia fala que nós podemos cair pela nossa própria concupiscência só, ou seja, pelo nosso próprio desejo. Você pode cair. Então o inimigo, nós temos que tomar cuidado, porque não é do dia para a noite. E Deus fala conosco. O mais interessante em Deus é a palavra viva de Deus. Deus fala comigo e com você. Quando você começa a trilhar um caminho que não é de Deus, Deus fala na palavra, fala em sonho, fala por profeta. Deus vai falando. Na hora que uma pessoa ela peca, ela cai, Deus já estava falando com ela faz tempo. Não sei se Deus já tinha, se o Adão já tinha falado com Deus, nossa Deus, será que não pode comer dessa árvore mesmo? Deus talvez não, era essa, eu falei para você não comer. Porque para ele cair numa emboscada dessa, irmãos, pode ter certeza, já era tempo que ele estava olhando. Então, o que Deus fala para mim e para você aqui, ó? Cuidado onde nós colocamos nossos olhos. Cuidado onde nós colocamos nossos olhos. Ele era perfeito. Ele não tinha aquela inclinação igual eu e você tem para o pecado. Mas aqui foi uma escolha. Ele escolheu não fazer a vontade de Deus, mesmo sendo perfeito. Adão ele nasceu de Deus, não é eu como você. Nós nascemos do pecado. A Bíblia fala que nós nascemos, é até engraçado, né? Nós nascemos mortos. Como alguém pode nascer morto, pastor Alain? Morto espiritualmente. Quando você vem para a terra, né, principalmente ainda quem não nasce numa família crente, então você não conhece as coisas. Você é um morto espiritual. O que é um morto espiritual? Foi o que a pastora Águida falou aqui, a Rosa falou aqui. Morto não fala, não ouve, não come, não anda. O morto espiritual, ele não tem sensibilidade das coisas de Deus. Ele não tem. Então quando ele ouve alguém falar, Deus falou, ele não acredita. Ele não acredita na vida eterna. Ele não ora. O morto espiritual, ele não resolve o seu problema na oração. Ele não resolve. O morto espiritual é igual ao mundo aí fora.
faz as coisas conforme dá na cabeça. Então nós nascemos mortos espiritualmente. Mas a Bíblia fala em Efésios, nós estamos lendo Efésios, que Deus, em Efésios 2, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, porque outrora andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas que opera no mundo, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. É isso que éramos. Mas Ele nos deu vida, Ele nos chamou, Ele ativou em nós o Espírito Santo dentro de nós. Agora você vê, ouve, agora você tem o discernimento espiritual. Só que a partir desse momento nós estávamos num caminho de treva, agora nós estamos num caminho de luz. Então, assim como Ele fala lá, se eu não me engano, em Deuteronômio: eis que eu coloco um caminho para vós, um caminho de bênção e um caminho de maldição. É você que escolhe. Agora nós fomos ativados espiritualmente, mas há dois caminhos, continua tendo dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho de treva. Agora, o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite? Você pode ter a maior unção do mundo, meu irmão. O Espírito Santo pode descer nessa noite com você com fogo e tirar todo o pecado, toda essa natureza carnal que é em mim, que é em você. Nossa, então não vou precisar lutar mais contra o pecado? Não, Deus desceu agora em todos nós aqui, ó. Deus desceu com fogo agora, pastor Rodrigo, tirou toda a nossa natureza pecaminosa. Puxa vida, nós estamos igual Adão agora, ô glória. Mas mesmo assim dá para pecar, porque você tem que escolher se você vai fazer a vontade de Deus ou não, porque sempre vai ter algo que Deus vai nos mandar fazer e algo que Deus vai falar que não é para fazer. Então a questão que o Espírito Santo quer falar nesta noite é a escolha que você faz. E esse problema é o que a igreja no modo geral vive hoje. As pessoas vão para a igreja, as pessoas elas sentem a presença de Deus, mas muitas vezes não escolhem servir a Deus, não tem esse desejo de servir ao Senhor, não tem esse desejo de pegar o caminho da direita, vamos dizer assim, o caminho da bênção. A pessoa ela quer sentir uma emoção, a pessoa ela quer ser abençoada, mas escolher servir a Deus, aí é outra coisa, irmão. E é isso que eu e você nós temos que fazer. Nós temos que ter a decisão de servir a Deus. Não tem a ver com pecado aqui. É isso que eu quero explicar. E quando se fala em servir a Deus, a primeira coisa que vem nós somos filhos do pecado. Sim. Só que a questão, se você peca, mas você continua tentando ser uma nova criatura, tu está no caminho certo. O grande problema é que as pessoas pecam e nem sentem, sabe, a mesma coisa que nada. Esse é o problema. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não peca, ele faz Deus mentiroso. Só que essa questão de pecado é bem profundo, tá, irmão? Pecar aí é não aquele, quando fala aquele que peca, todos nós pecamos, mas Deus ele quer que nós estejamos no caminho da santificação, ou seja, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Se eu cair, eu me levanto, peço perdão a Deus e continuo andando. Para os irmãos entenderem, vício, por exemplo, vício é uma coisa terrível, independente dele. Então a pessoa está num vício, ela quer se libertar, ela faz campanha, ela ora, ela jejua, aí ela está conseguindo sair do vício, ela cai no vício de novo, mas ela está no caminho, e Deus está assim, o céu inteiro está assim, é isso aí, e o diabo está lá, não, vamos tentar trazer ele de volta. A pessoa ela está numa luta, então ela está agradando a Deus, mesmo não conseguindo sair do vício ainda, que ela vai conseguir,
porque Deus é poderoso, mas ela está trilhando um caminho que ela agrada a Deus, ela está lutando contra a sua natureza pecaminosa, ela está escolhendo, ela escolhe ser servo de Deus. Agora a Bíblia fala do iníquo. O que é o iníquo? Ele peca, ele vem, ele levanta a mão, ele chora e sente a presença de Deus, ele é até abençoado por Deus, mas ele não sente remorso, ele não sente tristeza do pecado. Então o que acontece? Deus ativou nele, Deus vivificou ele, só que é o seguinte, ele não entra no processo de santificação. Então o que acontece? Ele sempre é fraco espiritualmente, ele tem o Espírito Santo, só que ele não tem fruto. Só que aí fica complicado, porque Jesus fala que naquele dia, aquele que não tiver fruto, meu irmão, não vai entrar no reino dos céus. Então isso é bem complicado. Então escolher, você tem que escolher fazer a vontade de Deus. Quando Deus olha para Davi, Deus fala assim: achei um homem segundo o meu coração, o qual eu vou fazer toda a minha vontade através dele. Deus, quando olha Davi, fala: achei um homem segundo o meu coração. Não é que Davi era perfeito, mas um coração quebrantado, um coração que quer fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer de mim e Deus quer de você. Mesmo errando, tropeçando, você deseja agradar a Deus. Israel já era complicado, sabe? Samuel, a Bíblia fala que Samuel estava chorando diante de Deus, até que Samuel chega e fala assim: olha, vocês querem vitória, vocês têm que tirar do meio de você os Baals, os Astarotes, os deuses. Ou seja, Israel, ele queria Deus, mas ele também queria os ídolos. Então ele queria andar num caminho de bênção, e ele queria também andar num caminho de treva. Escolha, meu irmão. Nós temos que escolher andar com Deus, só que essa escolha depende de você. Eu não posso escolher por você. Eu não posso, a pastora Águeda, o pastor Rodrigo não pode escolher por você. Você tem que escolher. Eu quero Deus, eu quero esse Deus. A escolha vem de ti. E é muito interessante, irmãos, o livro de Efésios, como eu estava falando, porque o apóstolo Paulo, deixa eu falar uma coisa para os irmãos: a igreja, ela venceu até hoje por causa da espiritualidade. Porque quando você escolhe ser uma pessoa espiritual, não tem derrota. Se a igreja do primeiro século quisesse só bens materiais, não existia igreja, porque a igreja não era só pancada, era morte. Foram 300 anos, depois você pesquisa lá, foram 3 séculos de perseguição à igreja, algumas esporádicas e algumas oficial do governo. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios 1, ele fala assim, ele ora, acho que é no versículo 15, para que a igreja venha, para que a igreja tenha saúde espiritual, e o Senhor venha abrir os olhos do entendimento, para que saibais qual as riquezas em Cristo. Sabe, Deus, o apóstolo Paulo ora para que as pessoas elas venham enxergar a verdadeira riqueza, que é a vida eterna, a verdadeira riqueza de estar vivo. Todo mundo fala assim aí fora: você pode não ter nada, mas tendo saúde está ótimo. Não é assim que fala aí fora? Saúde é o que importa. Então, saúde espiritual, meu irmão, é o que importa para o crente. De repente a sua saúde física não está aquelas coisas. Um exemplo, espero que todos estejam bem, mas se de repente a sua saúde física não está aquela coisa, o que importa é estar saudável espiritualmente. Então Paulo, ele ora para que a igreja venha abrir os olhos do entendimento. Aí ele filosofa, né? Os olhos do entendimento, ou seja, para que o entendimento não venha estar cego, para que eles venham a entender. Porque quando você está passando luta, todo mundo que passa luta, é normal falar: Deus, eu não estou entendendo, mas eu não estou entendendo. O apóstolo Paulo orava para eles entenderem.
Ó, você está passando luta por quê? Porque você era treva, agora tu é luz. Agora o inimigo luta contra você. A sua natureza, ela batalha contra você. Mas se você escolher nessa noite servir ao Senhor Todo-Poderoso, não vai faltar vitória sobre a sua vida. Não vai faltar vitória. Porque o enxergar, aqui ele está falando os olhos do entendimento, ou seja, todo mundo tem um entendimento, mas a pessoa pode estar cega. Porque o enxergar também é uma escolha. Você escolhe enxergar. O ladrão da cruz, tinha 2 ladrões na cruz e nosso Senhor Jesus Cristo no meio. Um olhou e falou assim: ué, você não é poderoso? Desce daí. O outro falou assim: fica quieto, você não sabe o que você está falando. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ele escolheu enxergar. O ladrão da cruz, ele escolhe. Ele fala assim: não, peraí, esse homem nada fez. E com certeza ouviu muitos feitos de Jesus. É que estava no pecado, estava na cruz ali porque roubou, fez alguma coisa. Mas diferente do outro, que não escolheu enxergar. Então esse ladrão da cruz, ele escolhe enxergar. E o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o que ele fala para você. Se você escolher me enxergar, assim diz o Senhor, você vai estar aí comigo no paraíso, aleluia. Paraíso hoje, irmão. Desfrutar da presença de Deus, desfrutar da glória de Deus. Você escolhe enxergar. Pensa bem, irmãos, todo aquele povo no deserto, todo aquele povo lá no deserto, uma grande maioria mesmo, escolheu não enxergar, mesmo vendo o mar abrir, mesmo vendo todos aqueles milagres, eles escolheram não enxergar, porque a hora que falou para eles assim: olha, os espias voltam e falam: ó, nós vamos para um lugar lá, nós vamos tomar o lugar, mas lá está cheio de gigantes. Todo mundo desanimou, inclusive dos 12 espias, os 10 voltou desanimado. Porque mesmo eles vendo toda aquela glória de Deus, eles decidiram não enxergar a vitória que está na sua mão. Deus manda dizer para você nessa noite: enxerga a vitória que eu já coloquei na sua mão, já pelos olhos da fé, porque eles já tinham visto maravilhas e tu já viste maravilha. O Senhor manda te dizer: você já viu minhas maravilhas, você já viu o que eu tenho feito na sua vida até hoje. Escolhe enxergar, meu irmão, escolhe enxergar a vitória que está bem em frente aos seus olhos espirituais, aleluia. Escolhe o melhor caminho. Paulo, sabe, ele ora nesse sentido espiritual. E eu me lembro que nós estávamos falando em relação a esse mesmo versículo, nessa quinta-feira na célula, sobre as riquezas que estão em Cristo. E por que, pastor Rodrigo, todos esses anos, as denominações, nós falávamos isso no estudo, as denominações vêm brigando. Hoje melhorou. Antigamente é porque lá usa saia, lá não usa, lá pinta cabelo. Irmãos, brigar por doutrinas de homens, quando o poder real está em Cristo, está na sua espiritualidade. O apóstolo Paulo, ungido por Deus, ele era um homem espiritual, irmãos. Onde estava a cabeça desses líderes, que até hoje, mas melhorou bem, as igrejas brigavam, aqui pode, aqui não pode. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,14, ele fala assim para mim: longe me gloriar, a não ser da cruz de Cristo, no qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão ou incircuncisão tem valor algum, mas o sim, ser uma nova criatura. Paulo estava falando circuncisão, coisas do corpo de homem, rituais,
Para ele não tem valor algum. O que tem valor é ser uma nova criatura, é ser um novo ser, é ser uma nova pessoa, meu irmão. Isso tem valor para Deus. Sabe, o mudar internamente. E tudo isso está onde? Está em Cristo. Está em Cristo Jesus. Aí entra o grande desafio: como agradar a Deus? Tá bom, pastor Alain, eu escolho agradar a Deus nesta noite. Amém, meu irmão. Louvado seja o Senhor. E como agradar a Deus? Aí é uma outra questão, irmãos, que já está disponível para a igreja. Porque no versículo após, esse é o versículo que nós lemos sobre abrir os olhos do vosso entendimento, Paulo fala assim, para que nós venhamos a entender o poder que está dentro de nós, o mesmo que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o poder de Deus, irmão, está dentro de nós. E como muitas vezes nós não acessamos ou temos dificuldade de acessar poder? Por que a igreja tem dificuldade de acessar poder? Como assim, pastor Alain? Sim, eu já vi muito isso. Conferências, e todo mundo no poder, glória do Espírito Santo. Chega segunda-feira, as pessoas caem no mesmo pecado, as pessoas não conseguem se libertar, é aquela mesma coisa. Por que isso acontece? Porque não sabe acessar o poder. Primeiramente, porque escolhe não querer servir a Deus. Esse é o primeiro. Se você sair dessa noite aqui, lembrando do que o Espírito Santo falou, que a questão primeira é a escolha, eu vou estar feliz da vida. Puxa vida, Pai, o Senhor me usou, porque a primeira é escolher. Eu quero servir a Deus, não fazer pouco caso. Como é que eu vou cobrar alguém que faz pouco caso? Como é que eu vou cobrar alguém ser santo se ele não quer ser santo? Eu não posso escolher por essa pessoa. Eu não posso. Eu tenho que escolher. Então, primeiro você vai escolher, a pessoa tem que escolher. Mas ele escolheu, não está conseguindo. O poder já está dentro de nós. Aí nós vamos entrar numa questão um pouco mais profunda. Porque a Bíblia fala sobre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Então os apóstolos eram cheios do Espírito. Como você se enche do Espírito? Buscando as coisas do Espírito. Quando você vem à igreja, ora, jejua, canta. Eu estava ali, aleluia, estava na primeira música. No último refrão da primeira música, eu me enchi ali, pastor Águeda, do poder de Deus, a glória desceu sobre mim. Deus está nessa igreja aqui, viu, pastor? Ela está a glória de Deus aqui. Me enchi ali, ó. Oh, maravilha. Depois fiquei ali, me enchendo da presença de Deus. Então, quando você busca as coisas de Deus, você se enche do poder de Deus. Só que o poder que já está em nós é mais uma questão de revelação, de percepção. Porque se você tem uma espada na mão, vem um inimigo, e você não sabe que você tem uma espada na mão, então você vai apanhar com a espada na mão. Mas quando você sabe, peraí, eu tenho poder. Olha, essa semana eu não orei, não jejuei muito, até não deu para ir para a igreja, mas eu tenho poder. Não dá para ir para a igreja não, irmão, eu estou falando. Essa semana você não orou muito lá, muita correria no serviço, mas você tem o poder. Quando a tentação vem, as lutas vêm, você toma posse da autoridade que você tem e você usa ela. Você tem o poder. Só que essas questões, às vezes nós começa, pastor Rodrigo, a entrar na célula dessas questões, nós fica uma hora nelas, porque são questões que não parecem, mas são questões profundas. O inimigo, irmão, às vezes tira com nós, porque a gente não sabe usar as armas que a gente tem. As armas de Efésios 6, a armadura de Deus. Deus manda dizer, você sabe usar a minha armadura? Será que nós sabemos usar a armadura de Deus? A Bíblia fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Começou a ficar mal o dia, meu irmão,
Começa a recitar versículo. Pastor, não sei de cabeça. O celular aqui, irmão. As pessoas falam a internet é complicada, tal. Realmente, a internet tem que saber usar. Mas nunca mais esqueci o que um pastor falou. Adorar ficou mais fácil. Agora eu estou no monte lá, de repente eu ligo um louvor lá. Lembro que meu pai que falava muitos anos atrás, olha, no monte ela podia levar uma caixa de som lá, ficar adorando lá. Hoje não precisa, aqui ó. O louvor que você quiser, na língua que você quiser, está aqui. Liga o louvor, irmão. Está lá no serviço. Porque os pensamentos, eu falei isso esse dia na igreja, nem todo pensamento é nosso, irmão. Deus fala conosco através de nossos pensamentos, e o inimigo também. Então, de repente, o dia está bom, começou a ficar ruim, pode ser um pensamento seu, lógico, nós somos seres humanos, como pode ser o inimigo, irmão. Pastor, como eu saber qual é e qual não é? Não sei. Começa a falar a palavra de Deus, repreende, iluga o louvor. Se for o inimigo, ele vai embora. Se não for, você vai melhorar de qualquer jeito. Porque Deus habita nos louvores, amém? Você vai melhorar de qualquer jeito. Então, sabe, é saber usar as armas. A Bíblia fala do capacete da salvação, ou seja, você colocar o capacete ali e não deixar queimar os pensamentos, como eu acabei de dizer, venham sobre você, usar a couraça da verdade, da justiça, ou seja, a gente não pode espiritualizar tudo, nós não podemos espiritualizar tudo. Como assim, pastor? Romantizar tudo. Agora eu vou colocar a armadura de Deus, eu estou armado. Sim, pelo poder da fé você está armado. Mas se você está fazendo uma coisa que não é da vontade de Deus, a armadura não vale. Eu estou armado, eu estou revestido do poder de Deus. Eu vou fazer isso aqui, eu vou dar um balão aqui, só para, é um atalho, mas é errado, mas aí a armadura de Deus ela não serve. A armadura de Deus ela só serve, irmão, quando tu anda certo. Couraça da verdade, da justiça. Então você lida com a verdade, aí o mundo espiritual para você, ó, ele está junto com você, o poder de Deus está junto com você. Você está com a verdade. Pastor, e quando eu não estou com a verdade? Aí o poder de Deus não funciona. É por isso que nós temos que dar ouvido à vontade de Deus. É por isso que nós temos que escolher andar no caminho de Deus. E escolher andar no caminho do Senhor, irmãos, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Não é fácil escolher andar no caminho de Deus. Se você vê a Bíblia, por exemplo, os profetas, por exemplo, Jeremias, Isaías, de uma certa forma, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, eles não tiveram sucesso no ministério. Eles tiveram todo o sucesso do mundo, porque nós estamos lendo aqui Isaías, Jeremias, eles são os profetas de Deus. Mas quando eles pregavam para o povo, ninguém se convertia. Você imaginou, irmão, pregar e ninguém se converter? Jeremias pregou, aconteceu tudo o que Deus tinha falado. Nabucodonosor veio, arrebentou com a cidade, queimou, levou todo mundo cativo para a Babilônia. Anos pregando, mas o povo não se atendeu. Mas ele fez a vontade de Deus, o ministério dele foi abençoado. Nós lemos hoje até hoje, ele foi um homem de Deus. Não está dando certo muito o que eu estou fazendo, continua fazendo. Se a vontade de Deus é isso que você está fazendo, mesmo você olhando e não vendo que está dando certo, continua, porque o Senhor é contigo. Continua, porque o Senhor é contigo. Porque a vontade de Deus, irmãos, escolher fazer a vontade de Deus, momentaneamente, pode parecer não fazer sentido. Mas depois é o que nós vamos ver. A diferença. Quando você escolhe fazer o certo. E se eu for falar de escolha, nós fica aqui uma semana, irmão. Que a Bíblia está cheia de histórias. De pessoas, de reis. Né? Quando, se não me engano, Ezequias. Que falaram, não, faz aliança com o Egito. Faz aliança com o Egito. Não, eu vou adorar a Deus. E o rei Senaqueribe vem, e o Senhor manda um anjo lá e 170 mil homens.
são ali mortos por esse anjo. Escolheu fazer a vontade de Deus. Mas e a pressão? E a pressão para fazer a vontade de Deus? Todo mundo falando para o rei: faz aliança com o Egito, faz aliança com o Egito. Inclusive eu vi um filme dessa mesma questão. Então o rei andava nas ruas, todo mundo assim, ó, as pessoas olhando: meu filho, você vai deixar a Síria vir levar tudo? Os conselheiros: faz aliança com o Egito. E para aguentar a pressão, meu irmão, Deus manda dizer: você está preparado para aguentar a pressão para fazer a minha vontade? Assim diz o Senhor. Você está preparado para aguentar o tranco? Porque o inimigo, irmão, ele não brinca, ele vem com tudo. Mas como a missionária falou aqui, ele vem por um caminho, por 7, ele tem que ir embora. Camanara súbia. Checa lá, marabachai. Ele tem que ir embora. Mas você tem que escolher fazer a vontade dele, aleluia. Você tem que aguentar a pressão de fazer a vontade dele. Nosso Senhor Jesus foi tanta pressão que suou sangue, mas aguentou o tranco. Como dizem por aí, segurou o rojão. Aguentar a pressão, meu irmão. E a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus fala: aquele que colocar a mão no arado e recuar, eu não tenho prazer nele. Tem que aguentar a pressão, meu irmão. Deus me fez lembrar agora do irmão que falou para mim essa semana. O irmão falou que já faz tempo isso, ele estava na madrugada, numa depressão, orando, e ali Jesus tira esse inimigo, e orando, e Deus falou para ele, o que Deus falou para ele se colocou a mão no arado e recuar, minha alma não tem prazer em ti. Deus poderia ter tirado a opressão dele naquela hora, mas não tirou não. Em outras palavras, aguenta aí. Estou contigo, aguenta aí. Aguentar a pressão, irmão, pressão do mundo espiritual. Porque nós éramos mortos, mas nós revivemos, aleluia. Porque nós escolhemos fazer a vontade de Deus nessa terra, aleluia. Por isso nós somos mais do que vencedores, aleluia. Nós somos mais que vencedores, por quê? Porque você escolhe a melhor parte. Não como Adão, escolheu não estar com Deus. O pior pecado que Adão teve aqui que nós lemos, ele escolheu não estar com Deus. Pastor, mas será que a presença de Deus não vinha muito forte? Como é que irmão, ele andava com Deus. Tem aquela música que fala, né? Estou lembrado agora: aquele que anda com Deus não conhece derrota, né? Lembre-se de Noé, Abraão ou Moisés. Eram homens que andavam com Deus. Andavam, mas não totalmente. Adão tinha uma comunhão plena, mas ele escolhe não ter mais. Está falando nessa noite, irmão. Não entrega a tua comunhão para o inimigo. O inimigo, ele quer o quê? Tirar a comunhão da pessoa. É o que o inimigo queria aqui. Tirar a comunhão da pessoa, tirar. Fazer com que a pessoa recuasse, não ter mais comunhão com Deus. É isso que ele quer. No fundo ele sabe que nós todos vamos ressuscitar, vamos morar na glória, mas ele fala assim: eu vou perturbar até o final. Então nós temos que não dar ouvidos ao inimigo, porque, para encerrar, para vocês entenderem, aqui quando ele come do fruto, então ele cai espiritualmente falando. Aí o poder do inimigo entra no mundo. E quando o inimigo entra na vida de alguém, irmão, para tirar. Mas pastor, não é só repreender em nome de Jesus. Tem caso que é mais sério. Quando um vício entra, quando uma consequência, fez algo errado, dá uma consequência. Esses dias eu estava estudando a Bíblia,
É pouco falado isso. Estou falando que minha esposa é pouco falado. Falei com alguns pastores, eles até ficaram meio assim, não sei se o pastor Rodrigo vai lembrar, mas Israel, depois de Salomão, foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Acho que é Judá e Benjamim do sul e o resto do norte. Ou seja, 2 tribos do sul e 10 do norte. Então as 10 do norte, o que elas fazem? Elas preferem não ir para Jerusalém. Então o rei lá faz um bezerro de ouro e fala: está aqui o Deus, nosso Deus aqui, para ele não ir em Jerusalém e querer ir para a tribo do sul. E Deus vai falando com as 10 tribos do norte, mas enfim, Deus fala que a Síria vai vir e vai levar cativo. Aí eu não me liguei muito nisso, eu vejo que muitos pastores não se ligam muito nisso. 10 tribos, irmão, são 12 tribos de Israel. Das 12 tribos, 10 tribos, irmão, foram praticamente exterminadas. Sobrou os samaritanos. Eu nunca tinha parado para pensar. Eles não foram para a Síria igual a tribo de Judá foi para a Babilônia e 70 anos depois voltou. Não, eles foram para a Síria, mas depois se perderam. Aí sobrou lá os samaritanos, que é o judeu, né, com outras raças. Tudo por causa do quê? Por causa do erro de Salomão. O erro de Salomão, a consequência do erro de Salomão, 10 tribos exterminadas. Então depois que o inimigo entra, irmão, para tirar, que tem a questão, várias questões, e uma delas é a consequência. Por isso que nós temos que dar ouvido ao Senhor e ter vida. Quando Jesus fala, eu vim para a vida e vida com abundância, muitos a primeira coisa é isso aí, tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter, amém. Mas vida com abundância espiritual, irmão. Andar na paz do Senhor. Não é assim que o crente fala, a paz do Senhor, ou a paz. Paz, irmão, não tem preço. Comunhão com Deus não tem preço. Porque nós nunca morreremos, amém? Nós fomos vivificados, então você só vai dormir e acordar com Cristo, aleluia. Apóstolo Calamarabassai. Apóstolo Paulo fala assim, olha, eu preferia partir estar com Cristo, mas por amor de vós, eu fico aqui trabalhando. Mas o desejo dele era partir, para estar com Cristo, amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu vou fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar, irmãos, para que o Senhor venha alinhar a sua mente nessa noite, a sua visão. Como Paulo ora para que seja aberta a nossa visão, aleluia. Uma visão de águia, andar por cima das tempestades. Uma visão que não olha para baixo, olha para cima, aleluia. Olhar para baixo, camaraba, súbia, só para se prostrar na minha presença, calamaraba. Se prostrar não para a carne, mas para a minha presença, diz o Senhor. Nesta noite, calamarabashai. Ei, halamancho nabasúbia. Halamancho nabashai. Aleluia. É na minha presença que eu te chamei para estar, assim diz o Senhor. Rabacho nabasúbia. Halamancho narabashai. Eu te distribuo dons nesta noite. Recebe o dom. Recebe o dom que vem do alto. Recebe a ferramenta. Camarabashai. O Senhor está derramando ferramentas. Eu vou te ensinar a usar, assim diz o Senhor. Eu vou te ensinar a usar a ferramenta. Mas quem pisa na serpente sou eu, assim diz o Senhor. Quem esmaga a serpente sou eu, assim diz o Senhor nesta noite. Sou eu que esmago a serpente, assim diz o Senhor.
Senhor, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não digas no seu coração, eu sou pequeno, assim diz o Senhor, porque eu te fiz grande nesta terra. Eita Deus de maravilha. Eu preciso todas as vezes menos a tua. Adora Ele. Silenciar. Chega a cantar, Menos a tua. Oh, aleluia. Vem aqui na frente, irmão. Vamos adorar Deus junto aqui. Vem aqui na frente. Te convido aqui. Levanta a mão, aleluia. Ei, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, aleluia, meu Deus. Eu pereço. Oh, meu Deus. Tua voz é livramento. Aleluia. No meio do tormento. Oh, aleluia. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Oh, aleluia. eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. A voz é tua, Pai. Tua voz é tua. Oh, acamancho que adora Ele. Preciso falar todas as vozes, menos a tua. E quando você adora, eu faço. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atende ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala,
Aleluia. Meu irmão, põe a mão na sua cabeça ou no seu coração, assim, ó. Onde tu preferir, que eu vou fazer uma oração para você agora, aleluia. Você vai receber o toque do Espírito Santo de Deus. Porque Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui, aleluia, onde Ele chega, algo tem que acontecer. E o mal vai cair por terra hoje. O mal sai da sua vida hoje, Pai, eu repreendo o mal, eu repreendo as trevas, eu repreendo o que não provém de Ti, em nome de Jesus. Todo mal sai, porque o Teu sangue tem poder, aleluia, para desfazer toda a obra do inimigo. Eu repreendo as trevas em nome de Jesus. Eu repreendo o mal, aleluia, do coração do homem, aleluia, do coração do teu servo, a seta. Eu repreendo o que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder da fé, sai. Todo mal sai, todo mal olhado sai, todo espírito maligno nesta hora sai, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo agora, que a tua luz venha entrar nos corações agora, meu Deus. Que eu receba a luz em nome de Jesus, receba a luz dele agora, receba a vida agora em nome de Jesus. Vai recebendo a vida agora, porque o inimigo cai por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porque o sangue dele tem poder. O inimigo cai por terra nesta noite, a seta do inimigo cai por terra, o inimigo, aleluia, a depressão cai por terra, cai por terra agora, em nome de Jesus, está caindo por terra agora. Ó, o Senhor desfazendo as obras do inimigo agora, está tocando o teu coração, tua alma, o teu espírito. Neste momento, veja as cadeias caindo nesse momento agora, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu dou uma ordem de retirada, em nome de Jesus, sai, o que não provém de ti, Senhor, sai, Senhor, abençoa, Senhor, cada servo teu, Senhor, cada serva tua nesta hora, que na sube, o coração está sendo limpo agora. Olha eu limpando o coração, diz o Senhor. Olha eu entrando na alma, no espírito, que na basúbia, halamarabachai, entrando agora no coração agora, movendo raiz de amargura, calamarabachai, estou removendo na raiz de amargura agora, ó, aleluia, tua saúde vai melhorar a partir de hoje, assim diz o Senhor. Ramancho que na camanchu que na capa para abacamancha que para amanchu que manabasúbia, ei macalamarabasúbia, alamamente renovada, diz o Senhor, nesta noite, que camarabachai, ei halamacho que na, estou desfazendo a obra agora, estou desfazendo a obra, diz o Senhor, aleluia, estou desfazendo, estou entrando na casa, assim diz o Senhor, camancho, estou tocando lá, diz o Senhor, camá, halamancho que narabasúbia, oh meu Deus, vai entrando, vai desfazendo agora, toda obra do mal está sendo desfeita agora, os anjos do Senhor estão batalhando agora, a espada dele está andando, está desfazendo todo o mal, oh aleluia, meu Deus, cobre o teu povo com teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém, queridos? Podeis voltar para os vossos lugares, amém? Aleluia, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis vos assentar, amém, queridos? Nós vamos abençoar, né, a obra de Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, aleluia, para que a obra do Senhor, aleluia, ela venha dar a sua continuidade. Como geralmente eu falo na igreja, dízimos, ofertas, esse momento faz parte, não da regra. Como no Antigo Testamento fazia parte da regra, o ofertar, principalmente os sacrifícios, as ofertas, eram diárias ali, né? No Antigo Testamento, tudo era envolto das cerimônias de sacrifícios. Então, esse momento de dizimar, de ofertar,
faz parte da regra da igreja, faz parte da comunhão dos santos, se ajuntar, louvar a Deus e ofertar. E como todo passo que você dá em direção a Deus, você recebe uma bênção, se você ofertar, dizimar, vai acontecer a mesma coisa. O Senhor vai abençoar a sua vida, amém, querido? Então toma na mão teu dízimo e tua oferta, aleluia, que nós vamos consagrá-la. Consagrou algo, irmão, pertence a Deus, amém? Você vai consagrar teu dízimo e tua oferta agora, para que o Senhor, aleluia, abençoe a tua geração, tua família, amém, queridos? A Bíblia ela fala que mesmo o marido ou a mulher não sendo crente, ele é santificada pelo marido, pelo cônjuge, ou seja, passa de geração para geração. Deus ouve a sua oração e sua família é alcançada, amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa os dízimos, ó Pai, abençoa as ofertas nesta casa, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te dou glória, meu Deus, a maravilha desse lugar que está, meu Pai, como o Senhor tem se feito a obra aqui, Senhor, de uma forma correta, de uma forma certa, Pai, como os teus servos aqui têm empregado, Deus, o recurso que honra o teu nome, Senhor, que honra a tua obra aqui na terra. Então abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Que, Senhor, o Senhor venha abrir portas de emprego. Eu profetizo portas de emprego abertas essa semana. Se tem alguém desempregado essa semana, vai voltar a trabalhar, Senhor. Eu profetizo, Senhor, promoções. Eu profetizo, Senhor, saúde, Deus. Que prosperidade também é saúde. Em nome de Jesus. Amém. Podeis ofertar. Amém, queridos? Oh, aleluia! Adora Ele, aleluia! Aleluia, Jesus! Maravilha de Deus! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Deus é tudo, meu Pai! Oh, aleluia! Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor! Passar a palavra para o pastor Rodrigo, amém? Mais uma vez, agradecendo a oportunidade, aleluia. Vem cá, Bruna, sobe aqui com seu esposo. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida deste casal. Saiu lá de Taubaté e vieram aqui trazer as boas novas do Senhor Jesus para as nossas vidas. Eu creio que Deus falou comigo e Ele falou com você, amém, irmãos? Trouxe uma palavra direto ao seu e ao meu coração, amém? E agora nós iremos abençoar a vida deste casal, amém? Ore e apresente a Deus a vida deles que também passam por lutas, também passam por pelejas, como eu e como você, amém? Pode estender as mãos para cá. Espírito Santo, nós oramos, Pai, pela vida do Alain, da Bruna, que passaram a Macedônia e chegaram até aqui, e têm vivido, Pai querido, grandes coisas, Senhor Jesus. O Senhor me diz ao meu espírito que eles aprenderam, meu Pai querido, o tempo da bonança, o tempo da escassez, como Paulo diz, o tempo que as coisas estão tudo bem, e o tempo que as coisas também estavam difíceis, mas em todo tempo, eles amam o Senhor, meu Pai. Eles amam a Tua presença, fazer a Tua obra, Jesus. O Senhor venha trazer as ricas bênçãos do Senhor sobre a casa, sobre a família deles, sobre a saúde, Pai querido, sobre o lar dele, meu Pai, sobre as finanças, sobre a vida espiritual deles, meu Pai querido, sobre a união deles, ó Deus, que nunca falte o óleo sobre a cabeça deles, a Tua presença e a Tua graça, meu Pai. Assim nós te pedimos, Deus, assim como eles abençoaram esta casa de oração, nós abençoamos a vida deles em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Faz assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Vamos lá? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia.